Oi pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui, sério mesmo. Eu tô assim me sentindo realizada, tô me sentindo assim com uma missão cumprida de estar aqui hoje com vocês. Vocês não fazem ideia como isso é especial e importante pra mim. Hoje é dia 19 de julho de 2019. Faz exatamente 1 ano e 5 meses que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal. Aliás, eu postei um vídeo há mais ou menos 3 semanas atrás, mas não era um vídeo assim comigo falando com vocês. Era um vídeo assim com uma mensagem, umas imagens e eu fazendo uma oração. Mas eu queria vir aqui falando pessoalmente, né, sobre algum assunto ou fazendo algum vídeo de ASMR, porque o meu canal ficou conhecido a partir do ASMR, para quem não sabe, está agradecendo as pessoas que estão aqui desde o início do canal em 2012, para quem não sabe, meu canal começou em 2012, quero mandar um super beijo para quem está me acompanhando desde então. Para quem começou a me acompanhar desde os vídeos de ASMR em 2015, 2016, 2018 eu parei de gravar, gravei só 2 vídeos em 2018. E, gente, eu tentei continuar gravando, mas a minha saúde emocional e física não permitiram. E esse é o principal motivo que me trouxe de volta. Porque eu achei que eu podia ser muito útil nessa luta, né, que essa doença que nos paralisa faz com a gente, que é a depressão. Sim, a depressão é uma doença, para quem ainda não entende como doença, sim, a depressão é uma doença. Primeiramente eu quero agradecer aos meus inscritos, né, que estão aí desde 2012, sim, eu tenho inscritos desde o início do canal. Inclusive muitos destes são meus amigos, muitas eu tenho no meu WhatsApp e a gente conversa assim com frequência. Outras me mandam muitas mensagens, eu recebi muitas mensagens, olha, eu tenho 5k de inscritos, né? 5 mil inscritos, que é insignificante para os níveis de YouTube, mas eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo para eu voltar a gravar, pessoas perguntando quando eu vou gravar, dizendo que sentem saudade dos meus vídeos, e foi isso que me incentivou a voltar. Mas eu queria voltar com um propósito, e o meu propósito de voltar foi um assunto que tá muito assim em alta atualmente, mas não é por causa que tá em alta que eu tô voltando, é porque eu sinto que foi um chamado, porque é um assunto que eu domino muito bem, que é a depressão. Como eu tenho depressão desde os meus 5 anos de idade, eu tenho muita propriedade para falar no assunto, né? Então, assim, eu tive olhando os meus vídeos e eu gravei um vídeo sobre a depressão em 2013, quando poucas pessoas falavam sobre o assunto. Então, eu tenho um vídeo falando sobre a depressão em 2013, outro em 2016 e agora em 2019. Então, de 3 em 3 anos eu gravo um vídeo sobre depressão. E eu queria convidar a todos a assistirem esse vídeo, inclusive quem não tem depressão, porque você pode salvar uma vida mesmo não tendo depressão. E acredite, não é só salvar quem está prestes a se suicidar. A depressão, ela atrapalha a vida, inclusive desde o início, quando ela começa assim a dar os primeiros sinais, porque a gente perde, eu posso falar por experiência própria, a gente perde a capacidade de raciocinar, a gente perde a capacidade de desenvolver o trabalho, os estudos. É muito sério essa doença e ninguém dá a devida importância que ela deveria ter. Inclusive eu acho que ela deveria ter uma importância muito maior
assim, por parte do governo, Ministério da Saúde. Com 5 anos de idade eu tive meu primeiro pensamento, assim, de morte. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, onde eu tinha levado uma anestesia geral. E não tem nada, assim, cientificamente comprovado, mas há muitos casos como o meu, em que crianças que recebem anestesia geral ficam deprimidas. Tive uma crise muito forte, assim, de choro, de depressão mesmo, né? O que hoje seria depressão, mas na época, assim, não se falava nisso. E era por questões emocionais, né? Problemas de familiares emocionais, enfim. Eu vou entrar em detalhes aqui que não vem ao caso. Mas eu quero dizer, assim, que muita gente tem problemas familiares, problemas emocionais, inclusive na infância, e não se deixa afetar. Então, tem a questão de ser emocional, mas tem também a questão química. Ou seja, nem todo mundo que tem problemas emocionais vai desenvolver depressão, mas tem pessoas que são mais propensas a isso. Né? Então, a minha mãe falou que quando ela estava grávida de mim, ela chorava muito, ou seja, ela tinha depressão, ela chorava muito, pelo que ela me contou, era depressão, mas na época não se diagnosticava de depressão, né? Depressão não é uma coisa, doença de rico, né? Como se diz, depressão genética. Eu era extremamente alegre, divertida, podia estar 0 graus, eu botava biquíni para desfilar, eu cantava, eu queria estar sempre, assim, envolvida com artes. Com 5 anos de idade eu tive essa queda, assim, na minha alegria. Mas ninguém sabia que era depressão. Era aquela criança que na hora do recreio ia pro banheiro, se fechava lá e não falava com ninguém. Era aquela criança que sempre sobrava para fazer grupo de trabalhos escolares, mas ao mesmo tempo eu era criança, tinha as notas mais altas. Com 16 anos eu posso dizer que começou a minha grande queda, assim, em todos os sentidos da minha vida. Aí atrapalhou minha parte cognitiva, não tinha condições de ir no psicólogo, psiquiatra, nada, nem passou isso pela minha cabeça. Fui no psiquiatra com 23 anos de idade. Aliás, eu fui num clínico, né, porque eu tinha muitas dores e essas dores não justificavam pelos meus exames clínicos. Isso é uma coisa muito importante de falar, que não é falado geralmente nos vídeos sobre depressão. A depressão causa dores físicas, né? Que inclusive a fibromialgia é considerada a dor da depressão. Mas são poucos médicos que diagnosticam isso. Então fiquem ligados, se vocês sentem dores em várias partes do corpo, vejam se não é fibromialgia. E a fibromialgia está diretamente ligada com depressão, principalmente ataca a coluna, ombros, pescoço, lombar. E o médico, após ver meus exames, disse que eu tinha fibromialgia. Tem pontos específicos assim que a fibromialgia ataca. Me encaminhou para um psiquiatra. Lá no psiquiatra ele me diagnosticou primeiramente com fobia social, que eu nunca havia ouvido falar, e com depressão. Entra uma questão muito importante. Primeiro, você tem empatia com o psiquiatra, porque muitas pessoas abandonam o tratamento por não ter empatia com o psiquiatra, porque é muito importante. Você vai ter que abrir a sua vida, você vai ter que falar dos seus sentimentos mais íntimos para um estranho. E se você não tiver empatia com o psiquiatra, você vai acabar desistindo do tratamento, como eu fiz por muitos anos. Eu não senti empatia pelos psiquiatras. Eu tentei homem, tentei mulher, tentei mais jovem, mais velho, e nada funcionava. Eu não conseguia falar sobre a minha vida, porque é muito importante isso para eles verem que tipo de doença psiquiátrica você tem, né? Então eu sempre era diagnosticada como depressiva, e assim foi por muitos anos. E os remédios para depressão não funcionavam para mim. Funcionavam um pouco, mas os efeitos colaterais eram muito mais fortes que os benefícios.
Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas desistem dos tratamentos psicológicos, tratamentos antidepressivos. Existem milhares de antidepressivos e é um teste. Você tem que fazer assim, às vezes durante anos, o teste para ver qual antidepressivo que combina com o seu problema. Não existe um exame que determine. É importante você saber reconhecer os sintomas depressivos para poder ajudar um amigo seu, uma pessoa que você convive ou conhece, porque às vezes a própria pessoa não se dá conta que tem depressão. Então, eu sempre sou a favor de a gente procurar um tratamento precocemente. Então, se você está vendo esse vídeo e você tem desconfiança que um amigo seu, um conhecido seu, sofre de depressão, conversa com ele, não demonstra preconceito, porque é uma doença, gente, é uma doença química, sabe? A pessoa precisa de medicamento. E outra coisa que as pessoas pouco falam é que existem vários níveis de depressão. Existe a depressão leve, que a pessoa não vai precisar de repente de medicação. De repente só com psicoterapia, com uma conversa com um psicólogo, psiquiatra, ela vai conseguir se recuperar, voltar ao normal. Mas a maioria dos casos precisa de medicação. E aí é que precisa insistir, porque dificilmente na primeira medicação você vai ficar bem. Eu levei mais de 15 anos para descobrir a minha medicação ideal. E por isso que eu não vim aqui antes, porque eu não tinha descoberto a minha medicação ideal. Eu fiquei o ano de 2017 inteiro testando vitaminas, porque eu não queria tomar medicação. Eu queria fazer o teste com vitaminas para ver se eu conseguia superar a minha depressão com vitaminas. E eu não consegui. Então eu sou muito sincera em dizer para vocês, a minha depressão é química. Além de fatores genéticos, né? Além de estar no meu DNA, porque muitas pessoas da minha família têm depressão, eu também tenho um fator químico. Porque senão eu resolvia com vitaminas, porque eu tomo muitas vitaminas, eu continuo tomando as vitaminas, mas eu agreguei a parte psiquiátrica. No meu caso, foi fundamental ter um psiquiatra que me ouvisse, porque eu sou muito, muito, muito curiosa, eu amo a parte de psicologia, eu estudo até hoje sobre psicologia. E os medicamentos que eu estudo, eu levo para o meu psiquiatra. O meu psiquiatra é uma pessoa incrível, porque mesmo ele sendo PhD, ele tem a humildade de me ouvir, de concordar ou não comigo, né? Mas a gente sempre chega a um consenso comum. Ele é fundamental, assim, para não desistir do tratamento. Porque se fosse uma pessoa, se fosse um médico, um psiquiatra assim que determinasse que tem que tomar tal medicamento, eu não seguiria. Eu tenho que participar da minha doença, sabe? Em todas as doenças eu tenho que participar. Não basta assim um médico determinar tem que tomar tal remédio. Não sou assim. Tem que saber quais os efeitos colaterais e tal são. Eu tô com esse psiquiatra há 10 anos. E a gente tentou várias alternativas, assim, e a gente já sabe, então, qual medicamento funcionou e quais os efeitos colaterais. Então, a gente monta um combo, porque às vezes o medicamento que funciona tem efeitos colaterais que não compensam. Então, a gente ponderou assim, como eu também tenho transtorno borderline, sabe, a gente fez um ajuste assim, mas eu não quero falar sobre borderline aqui, porque é muito complexo e vai ficar muito confuso o vídeo, porque a depressão já é confusa, né? Se juntar o borderline vai ficar mais
tipos ainda. Então, assim, falando especificamente sobre a depressão, a gente montou um combo que eu uso 2 medicamentos para depressão, um para transtorno do pânico e outro para transtorno borderline. E esses 2 medicamentos para transtorno de depressão, para depressão, né, no caso, eles têm funcionado muito bem. Eu não quero cantar vitória antes da hora, porque são 2 meses apenas de tratamento. Minha esperança era vir aqui dizer, olha, vitaminas, com meditação, com sons binaurais, eu consegui ficar bem da depressão. Mas não, eu não consegui. No meu caso, eu preciso de medicação. Quais os efeitos colaterais que eu tenho? Eu tenho muita dor de cabeça, mas esse é do remédio pro transtorno borderline. Da parte de antidepressivos, eu sinto assim um pouco mais de fome, mas assim, tipo, você consegue controlar. Eu sinto tremor, bastante tremor, sono. Eu acho que basicamente isso, sono, cansaço. Mas assim, em vista do que eu tava, eu me sinto super bem, sabe? Porque eu tava assim num estado que eu não me levantava da cama. Eu cheguei a ficar 3 dias sem comer, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Isso pra mim assim era o fim do mundo, porque eu sou uma pessoa que toma 3 banhos por dia, sabe? Escovo os dentes toda vez que eu como, embora como eu não comi, né, não escovava os dentes, mas é bem difícil assim pensar que eu não escovava os dentes, não comia e eu ia morrer. Eu ia morrer por não me alimentar, não tomar água, enfim, de alguma forma eu ia morrer. Mas aí, quando eu me dei conta que aquilo estava sendo demais, estava sendo muito forte, eu decidi reagir. E não é fácil reagir sozinha. Só que como eu tenho experiência de muitos anos de depressão, eu consegui. Por isso que eu convidei vocês que não têm depressão para ouvir esse vídeo e poder ajudar outras pessoas, porque às vezes as pessoas estão em depressão e não se dão conta. Só vão se dar conta quando estão lá no fim. E às vezes quando elas se dão conta quando estão no início da depressão, elas conseguem reverter. Conseguem reverter ao ponto de às vezes nem precisar de medicação. Só terapia, só às vezes até conversando com um amigo. Às vezes é falta de conversar com um amigo, né? As pessoas estão tão focadas em ter que elas se esquecem de ser. As pessoas estão tão focadas em ter o corpo perfeito, ter a mansão dos sonhos, fazer aquela viagem incrível, ter dinheiro, ter status, ter seguidores, ter muitos likes, e elas se esquecem de ser humildes, de ser fiéis, de ser dignos, de ser leais, de ser amigo, né? Mais do que ter amigos é ser amigo. Então, eu acho realmente que as pessoas precisam parar e pensar nos verdadeiros, assim, valores da vida, né? Porque muitas vezes a gente fica focado em ter, e o importante é ser. E, sinceramente, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. E eu tenho tentado passar isso para as pessoas. Que mais importante que ter é ser. E se você está vendo esse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido transmitir minha mensagem para vocês. São uma doença com muito preconceito. E eu senti isso na pele quando eu tentei entrar em grupos no Facebook, que era de apoio. Eu vi as próprias pessoas que tinham depressão atacando outras que tinham, porque não entendiam, porque existem vários níveis de depressão. Então é bem complexa essa doença. E se você notar que seu amigo tem, tá propenso a ter, dá um toque nele, conversa com ele, vê se pode ser, se não pode ser. E às vezes você mesmo que está assistindo pensa que não tem, pode ter. Porque
porque é uma doença assim que vai bem aos poucos, bem devagarinho, ela é bem discreta, sabe? Ela começa bem assim, devagar, você nem imagina. Quando você vê, você já tá num nível assim que você não consegue controlar. Quando você vê, você já não consegue nem tomar banho, nem comer, nem escovar os dentes. Bom, gente, eu agradeço do fundo do coração por vocês que estão aqui, por vocês que estão desde 2012 comigo, por vocês que chegaram no tempo da SMR, por vocês que chegaram depois. Um super beijo, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. E eu quero dizer que mais importante que os likes são os comentários de vocês, porque através dos comentários eu fico sabendo se vocês gostaram ou não do vídeo, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Pode ter certeza que eu leio todos e levo muito a sério. Então, se você pensa assim, eu não vou deixar recado porque meu recado não vai fazer a mínima diferença, saiba que faz, e faz muita, tá? E eu espero vocês aqui deixando o seu comentário, porque eu vou ler e vou responder e vou ficar muito feliz se você deixar seu comentário, mais do que o like. Então, um super beijo, fiquem com Deus, muita paz pra vocês, vejo vocês em breve.